Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita de um pãozinho recheado de doce de leite com coco. É um pãozinho caseiro, mas, gente, pensa numa receita delícia, é essa. Olha, gente, eu quero pedir para vocês que estão chegando agora no nosso canal, que se inscreva no canal, deixe um like aí para ajudar o nosso canal a crescer. Eu sei que é chato a gente fazer a receita assim, já ir pedindo para deixar o like, mas se você não deixar o like no começo, depois você se esquece. E isso ajuda muito a gente, se você deixar um like, se você deixar um comentário. Tudo isso vai ajudar demais a gente no crescimento do nosso canal. Então, vamos combinar? Eu faço bem direitinho a receita para vocês e vocês deixam um like para mim ajudar aí, tá bom? Então, eu coloquei aqui nessa bacia 2 ovos, vou acrescentar meia xícara de creme de leite, vou acrescentar meia xícara de açúcar, vou colocar uma xícara de leite, vou acrescentar uma colherinha de canela. Canela é opcional, viu? Se às vezes tem pessoas que têm alergia à canela, né? Então, isso aqui, a canela é opcional. Se vocês não quiserem colocar, não precisa, tá bom? Vou colocar aqui 2 colheres de chá de fermento biológico. É o fermento que nós usamos para fazer o pão. Vamos misturar isso aqui até dissolver esse fermento. Vou deixar esse fermento aqui quietinho no cantinho até mais ou menos uns 15 minutos, que é o tempo desse fermento começar a reagir. Nosso fermento já está formando bolinhas, isso é sinal que o nosso fermento está bom e nós já podemos continuar a nossa receita. Vamos acrescentar aqui 2 xícaras de farinha, eu vou passar essa farinha na peneirinha. Eu separei 4 xícaras e meia de farinha de trigo para fazer esse pão. Coloquei 2 xícaras, vou misturar bem, só depois eu vou colocando o restante da farinha. Provavelmente eu não vou usar toda a farinha, porque meia xícara a gente deixa para fazer a manipulação da massa. Agora, sobre essa farinha que nós peneiramos, nós vamos acrescentar 2 colherinhas de chá de fermento de bolo, fermento químico, e vamos acrescentar também uma colherinha de sal, uma colherinha de chá também, porque o sal nós não podemos misturar o sal com o primeiro fermento, que é o fermento de pão. Por isso nós colocamos depois, quando colocamos a farinha, é que nós acrescentamos o fermento químico e o sal, para não atrapalhar o crescimento do pão. Agora vamos mexer isso aqui. Eu estou usando o açúcar mascavo, que é o que eu sempre uso, mas vocês usem na casa de vocês o açúcar que vocês têm costume de usar, tá bom, gente? Agora vamos acrescentar mais farinha. Vamos acrescentando ela aos poucos até completar o ponto da massa. E vamos mexendo isso aqui, enquanto dá para mexer com o fouet, nós vamos mexendo. Daqui a pouco nós vamos passar para bater, sovar essa massa já com a mão, porque com o fouet já não vai dar mais para mexer, que ela vai ficando meio durinha, né? Agora nós vamos jogar um pouquinho de farinha na mesa e vamos sovar essa massa bem sovada até ela ficar bem lisinha. E agora vamos acrescentar mais aquela meia xícara de farinha que nós colocamos a mais, né? Foram 4 xícaras e meia. Vamos usar essa farinha agora para sovar essa massa e acabar de dar o ponto nela. A gente, para sovar, vai puxando a massa sempre de fora para dentro, de fora para dentro. E assim a gente vai sovando ela até ela ficar bem lisinha mesmo. A gente vai levar mais ou menos assim uns 10 minutos sovando essa massa. Mas, gente, vale a pena, viu? Porque o pãozinho fica uma delícia. Sempre que a massa começa a ficar pegajosa na mão da gente, nós acrescentamos uma poeirinha de farinha em cima dela. E assim a gente vai completando o ponto da massa. Já está com um ponto bem macio da massa, está bem lisinha. E agora nós vamos deixar essa massa descansar por uns 40 minutos. Hoje está meio frio, pode ser que ela não cresça tanto quanto eu gostaria. Estou passando um pouquinho de óleo no fundo da tigelinha, assim a massa não vai grudar. Deixar ela aqui descansando. Vou esperar uns 40 minutos, mais ou menos. Eu acho que ela já cresceu bem.
E agora, enquanto essa massa cresce, gente, nós vamos preparar o recheio do nosso pão, que é um recheiozinho bem gostoso, facinho de fazer. Então, vamos preparar o recheio, que eu já cozinhei a caixinha de leite condensado. Olha só que beleza que ficou, ó. Então, vou passar isso aqui para uma tigela pra gente fazer o recheio. Ó, aqui tá o leite condensado que eu cozinhei mais ou menos uma meia hora na pressão. Vou acrescentar aqui uma xícara de coco ralado. E o recheio é só isso, viu, gente? Eu não vou colocar canela aqui, porque eu já coloquei na massa, então eu não vou colocar canela aqui. Mas se quiser colocar canela, um tempero de biscoito, pode colocar que fica muito gostoso, viu? Esse docinho é 10, viu, gente? Então agora vamos ver se o nosso pão já cresceu pra gente começar a modelar o nosso pão. Olha que beleza que ficou essa massa. Cresceu mais do que eu esperava. Eu achei que não ia crescer porque estava meio frio, mas agora o sol está batendo aqui dentro da cozinha e eu espero que vocês não se incomodem com isso, que eu vou ter que continuar fazendo meu pão, mesmo com o sol batendo aqui dentro. Solzinho fraco, mas está batendo sol aqui. Vou jogar um pouquinho de farinha aqui em cima da bancada e nós vamos dividir essa massa. Fofa, fofa, a coisa mais gostosa de mexer. Então, nós vamos dividir essa massa aqui em pedaços mais ou menos iguais. Não precisa ser igualzinho, não, mais ou menos. Vou dividir-la ao meio. Novamente ao meio. E assim a gente vai dividindo em partes mais ou menos iguais. Aqui deu 2, 4, 6, 8. 8 pedaços bons. Vamos bolear essa massa. Fazer bolinhas. Agora, nós vamos abrir, cada bolinha dessa, nós vamos abrir. Vamos fazer pequenas rosquinhas. Vamos deixar a massa com mais ou menos uns 2 milímetros, 3 milímetros de espessura. Colocamos uma camada de recheio, uma colherada bem generosa, assim, uma colher de mãe de recheio, na parte de baixo da massa. E vamos dobrar essa pontinha em cima da massa, deixando a massa como se fosse um canudinho. E agora, com o cortador, nós tiramos o excesso de massa, deixando ela mais ou menos quadrada, e vamos fazer uns cortes na parte de cima. Vamos fazer 8 partes. Vamos enrolar essa massa. Depois dos cortes, nós enrolamos e agora vamos dar formato à nossa rosquinha. Com uma varetinha de churrasco, um palitinho de churrasco, nós apertamos cada partezinha que nós cortamos. Só dá um apertãozinho mesmo. E agora nós fechamos, emendamos na parte de baixo. Fica muito engraçadinho, viu, gente? E fazemos uns beliscõezinhos nos 4 cantos. Fazemos 4 cantinhos com o beliscão. Assim a gente dá o formato da nossa rosquinha e colocamos ela numa forminha, levamos para deixar crescer. Dessa maneira nós vamos preparar todas as outras rosquinhas do mesmo formato. Vamos cobrir as rosquinhas com um paninho e deixar ela descansar aqui por uns 15 a 20 minutos. Enquanto as nossas rosquinhas estão crescendo, vamos preparar a cobertura delas. Coloquei aqui uma gema. Vou acrescentar 2 colheres de iogurte natural e 1 colher de açúcar. Vamos mexer isso aqui até dissolver o açúcar, deixar um creminho bem lisinho. Agora nós vamos passar esse creme em cima das rosquinhas que estavam crescendo. E sobre esse creme ainda úmido, nós vamos jogar coco ralado. Vamos deixar bem coberta de coco ralado. Gente, mas tá ficando bom demais, viu? Isso vai ficar delicioso. Agora esse pãozinho aqui, que eu fiz no formato de pão de forma, com uma lâmina, eu vou fazer alguns cortes aqui, bem profundo. Mais ou menos a largura de uma fatia que a gente faz.
Essa lâmina eu deixo sempre aqui guardada, dentro da geladeira, que eu só uso para isso, só para cortar o pão. Vamos passar o cremezinho aqui. E vamos cobrir com coco ralado. Vai ficar delicioso. Acho que eu vou gostar mais desse aqui do que do outro. Nosso forno está sendo pré-aquecido. Vamos levá-los ao forno a temperatura de 180 graus por mais ou menos 40 minutos. Gente, olha que fofura, olha. Que coisa mais linda e deliciosa. Agora eu vou assar o outro. Olha como cresceu o pãozinho na forminha de bolo inglês. Agora eu vou assar junto com os outros. E tá recheado também esse daqui, deve estar delicioso também. Olha, gente, a maciez desse pão. Olha o recheio, que coisa mais linda. Gente, pensa num pãozinho gostoso. Uma delícia, viu? Eu aconselho vocês a fazerem na casa de vocês. Depois deixa nos comentários o que foi que vocês acharam. Porque é um pãozinho muito especial. Na realidade não é um pão, é um pãozinho, mas é em formato de uma rosquinha, né? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês curtam, que compartilhem. Também deixa um like aí, gente, para ajudar o nosso canal a crescer. Se você não deixou no começo, volta lá, deixa um like agora. Beijo a todos vocês, até o próximo vídeo, com a ajuda e a força de Deus.